fazer live aqui com vocês no Instagram, né? Vou tentar voltar um pouquinho para esse ritmo. Eu tô aproveitando essa oportunidade porque eu recebi uma pergunta que é bem legal e eu quero fazer uma live e compartilhar com vocês a minha opinião sobre isso, tá? A pergunta foi: como preparar uma casa para a chegada de um bebê, para a chegada de um cachorro quando existe um bebê na família, tá? Muitas vezes eu já respondi perguntas em relação a cães e famílias com crianças e cães, famílias que têm cães e têm um bebê, famílias que têm criança e querem um cachorro e querem um cachorro e assim vai. Ju, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu quero falar especificamente desse ponto, dessa circunstância em particular, que é uma família que tem um bebê e tá se planejando para pegar um cachorro, tá? Se vocês estão encaixados aí em alguma variável disso, fica à vontade que vai encaixar um pouquinho para todos vocês também. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu falo para pessoas que têm um bebê e pensam em ter um cachorro, por incrível que pareça, é não pegue o cachorro, tá? Essa é a primeira recomendação que eu dou. Por que que eu falo dessa maneira? Amandinha, beijo, obrigada por estar aqui. Foi do nada, né? Tô num intervalozinho aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, a minha primeira recomendação é não pegue o cachorro. Por que que eu falo isso para as pessoas e às vezes as pessoas não entendem isso de uma maneira tão nítida, clara e objetiva como eu gostaria que fosse? Um bebê e um cachorro são dois trabalhos ao invés de um, tá? Todas as mães aí de primeira viagem, as mães que estão com seus bebês pela primeira vez, vocês podem falar melhor do que eu o trabalho que é, tá? Tomar conta de uma criança pequena consome boa parte do tempo da vida de uma mãe, de uma mulher, tá? Muitas vezes do pai também, da família, de todo mundo que está envolvido. Criar um cachorro não é compatível com esse cenário. Então eu absolutamente não recomendo isso, tá? Para as pessoas que querem insistir nessa opção, eu sempre vou dizer para vocês, estudem mais sobre comportamento canino, estudem sobre treinamento de cães, porque ter um cão bem treinado não é para qualquer pessoa, tá? O único cenário no qual um cachorro é capaz de se adaptar com uma família que tem um bebê pequeno é um cachorro bem treinado, tá? Eu sei que isso não é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir, mas essa é a realidade. A razão pela qual muita gente que tem bebês descarta o cachorro no primeiro ano de vida do cachorro é justamente porque a pessoa não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? A mulher tá aprendendo a ser mãe, às vezes é um segundo filho, ela já sabe, mas entende mais ou menos o que isso significa, mas às vezes é a primeira viagem dela com o cachorro, ou a primeira tentativa dela de adaptar essas duas coisas do mesmo cenário, tá? Eu treino cães há muitos anos e eu, infelizmente, já vi isso acontecer milhões de vezes, tá? Já vi milhares de famílias com crianças pequenas abrirem mão do cachorro no primeiro ano de vida da criança, porque o processo é muito exaustivo e a pessoa não tem tolerância e habilidade de lidar com as instabilidades do comportamento do cão, tá? Principalmente se você falar de um filhote. Aí eu acho que é o pior mix de todos, tá? E por incrível que pareça, cães adultos bem treinados são muito mais fáceis de adaptar numa vida de uma família que tem um bebê pequeno do que um filhote. Um filhote e um bebê é um mix perigoso que eu não sei nem se bons treinadores topariam essa brincadeira, tá? Eu tô falando aí das mulheres, nós mulheres aí que treinamos cachorro, a gente sabe exatamente o grau de dedicação que é para você ter um cachorro que chega até um certo patamar, que vai ser compatível com a vida que você quer. Quem dirá com o bebê junto, tá? Então, eu não quero ser a pessoa aqui que vai jogar areia no sonho de vocês, eu não quero ser a pessoa aqui que vai ter uma palavra pessimista, vamos dizer assim, mas eu sou uma pessoa bem realista, tá? E eu tenho cachorros há muito tempo, eu tenho sobrinhos, eu adoro criança, quem me conhece sabe que eu gosto muito de criança pequena, e vocês sabem que eu não tenho filho. Então eu fiz essa escolha, não por causa dos cachorros, mas muitos anos atrás por outras razões, mas eu sei exatamente o desafio que é você acomodar as duas coisas ao mesmo tempo. De novo, para famílias que querem insistir nisso, eu espero que a gente esteja falando aqui de famílias que têm pelo menos 2 pais envolvidos, né, pai e mãe, e uma dessas pessoas assuma a responsabilidade de treinar esse cachorro, que vai demandar muito de você. Então você vai ter que dividir seu tempo entre criar seu filho, tomar conta do seu filho, do seu bebê e treinar esse cachorro. Eu acho que o melhor encaixe realmente em situações desse tipo são cães adultos que já passaram por um treinamento, que já são mais sólidos. Lembre que o que o cachorro vai precisar ter a nível de comportamento para estar bem adaptado a uma família que tem um bebê é um cachorro que vai ter muita solidez em controle de impulso e um cachorro extremamente confiante e capaz de lidar com situações aleatórias sem muita atividade direcionada para ele. Olha que perigo, olha que equação difícil de encaixar.
Vamos pensar na prática, o que que eu falei aqui, o que que isso significa? Isso significa que você está falando de um cachorro que não vai ter muita gente dedicando tempo específico para atividades com ele, ele vai ficar constantemente em segundo ou em terceiro plano, e boa parte do dia dele vai ser observando a dinâmica que existe ao redor dos pais e o bebê. Esse cachorro, se for muito bem treinado, muito bem educado, ele vai poder eventualmente sair para caminhar com as pessoas que vão botar o bebê no carrinho, ele vai estar junto, mas ele sempre vai ser um coadjuvante. Um cachorro bom coadjuvante é um cachorro que já passou por um treinamento, é um cachorro que já tem uma base sólida e tem uma referência sólida com uma das pessoas dessa casa. Uma dessas pessoas dessa casa é uma das pessoas que ele respeita mais e ele entende essa pessoa como referência. Vocês entendem que isso não é uma coisa que você consegue construir ao mesmo tempo que você está criando um bebê? É uma coisa muito difícil, é impossível, não é, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que são capazes de se dedicar nesse nível para fazer essas duas coisas acontecerem bem ao mesmo tempo, como eu falei antes. Eu não conheço nenhum treinador que assumiria isso. Quem dirá uma pessoa que não tem essa experiência? Então, eu quero muito abrir os olhos de vocês em relação a isso, porque tá aí a janela de tempo onde a maioria dos cães são descartados. A maioria dos cães são doados ou oferecidos para doação, porque a pessoa simplesmente não consegue dar conta daquilo. Quem está no adestramento há muito tempo, como eu, sabe que muita gente que não tem filhos, muitas vezes se sente consumida e sucumbe à necessidade do cachorro a ponto da pessoa não querer mais lidar com ele, independente de ter ou não criança no ambiente, tá? Então eu já tive que atender muito cliente que sem criança se sentiu absolutamente consumido pela responsabilidade de ter que fazer certas coisas com o cachorro todo dia para que ele chegasse num patamar de comportamento aceitável e a pessoa desistiu. Agora põe um bebê nessa equação para vocês verem o tamanho do problema que é. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um ponto que também é muito comum, infelizmente, que é as pessoas acreditam que o cachorro vai ser um elemento de entretenimento e que vai fluir bem com a ideia do filho junto. Ah, meu filho vai crescer junto com o cachorro, vai dar certo. Tudo isso só funciona se o cachorro já for treinado, tá? Você não vai poder ir numa feirinha ou num criador, pegar um filhote, botar dentro de casa e esperar que ele seja esse cachorro Lassie dos filmes que vai ficar deitadão no tapete só olhando o seu filho fazer as coisas que ele tem que fazer. Não é assim que funciona, a realidade é diferente, tá? Cachorro tem muita necessidade no início da fase do treinamento, ele precisa de muita direção, e direção significa atenção não dividida para o cachorro, em atividades de aprendizado e repetições constantes até o cachorro chegar no patamar de solidez onde ele não precise mais desse microgerenciamento, tá? Eu quero muito que isso fique claro na cabeça de vocês. E me parte o coração ver as pessoas abrindo mão dos cachorros todos os anos. E principalmente quando existe essa modificação no núcleo familiar, vai chegar um bebê, a pessoa acha que vai ser fácil adaptar e não vai, e sempre é o cachorro que vai sair perdendo. Não é fácil doar um cachorro, não é fácil achar uma casa nova para um cachorro. Todo mundo acredita, não quero mais o cachorro, vou doar. Não é fácil doar. Se fosse, não existiria 1 milhão de ONGs no Brasil e no mundo inteiro, 1 milhão de lugares com milhares de cachorros esperando por essa casa, tá? A maioria das pessoas acredita que um cachorro adulto ou um cachorro que já passou por uma casa antes é um cachorro cheio de trauma que não vai poder adaptar. Isso também não é verdade, mas isso é um assunto para outra live, tá? Pra quem me conhece há bastante tempo, vocês sabem que a maioria dos cães que eu peguei, que foram meus, e são meus até hoje, são cães que eu peguei adultos. Eu gosto muito de adotar cães adultos, eu acho que é muito mais fácil do que filhotes, tá? Quem me conhece sabe que de todos os cães que eu tive 3 filhotes só. E o resto dos cães todos foram adultos e são absolutamente excelentes cães. Eu acho que são mais fáceis de treinar, mais fáceis de adaptar, principalmente para pessoas que querem ter uma criança envolvida. Mas isso não significa, o cachorro é adulto, eu não vou ter que fazer nada. Não, não é isso, tá? O cachorro dos sonhos de todo mundo é o produto final de um esforço que muita gente não quer fazer, infelizmente, tá? A gente ter o cachorro que pode ficar deitadão no sofá ou pode ficar deitado no tapete enquanto a gente trabalha o dia inteiro sem incomodar, sem que a gente fique microgerenciando, é o produto final de muito esforço. Eu quero muito que vocês entendam isso, tá? É impossível? Não, não é impossível. Tá? Tem pessoas que nunca passaram por treinamento antes, nunca aprenderam a treinar cachorro e instintivamente sabem colocar as regras no lugar. Tem, mas elas não são a maioria. E eu sei que muitos de vocês têm um sonho, uma fantasia em relação à posse dos seus cães. E essa fantasia, quando ela se quebra, o cachorro vai embora. Para onde a gente nunca sabe, né? Então eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso. Maternidade e paternidade é uma coisa muito séria. Quando a gente escolhe trazer uma criança para o mundo, a gente está assumindo um compromisso a longo prazo, irreversível, que demanda tudo da gente.
Então, como eu falei antes, quem me conhece sabe que eu gosto muito de criança e eu acho que é um passo seríssimo na vida de uma pessoa. Não misture as coisas. Meu melhor conselho é: crie seu filho direito, sabe? Dedique tempo para ser um bom pai, uma boa mãe. Faça o melhor que você puder pelo seu filho, principalmente nos primeiros anos de vida do seu filho. Depois disso, aí sim você pensa em ter um cachorro. Depois que você passou por essa experiência, pense se você quer assumir um cachorro. Seu filho vai estar um pouco maior, você vai ter um pouco mais de autonomia, você vai poder dedicar um pouco mais de tempo pro seu cachorro. Não pegue um cachorro só pra ele estar dentro da sua casa porque ele é bonito. De verdade, cara. Eu sei que eu já falei isso muitas vezes aqui, mas cachorro é um ser vivo também, tá? É muito complicado pro cachorro ter que constantemente se adaptar a mudanças e pessoas novas. E não deu certo aqui, passa ele pra cá, vai pro abrigo, vai pra não sei onde. Não façam isso não, sério. Quando eu falo muito com vocês em relação à responsabilidade pessoal, eu falo sobre isso também, tá? De novo, eu adoro criança. Eu acho que é um passo seríssimo e eu acho que existe uma razão pela qual algumas pessoas têm que ser pais e mães e outras não. Tem gente que não gosta de assumir responsabilidade e compromisso a longo prazo. Essas pessoas não têm que ser pais e mães. Deixe isso para quem tá a fim de abraçar isso de verdade a longo prazo, tá? Não misturem as coisas. Bebê, principalmente bebê, os primeiros 2 anos, vamos lá, da vida da criança, são anos onde a criança é 100% dependente dos pais. 100%. Ela não faz absolutamente nada sem os pais. Como que você acha que você vai equilibrar esse tempo treinando um cachorro junto, tá? Eu acho que pessoas que são mais maduras, já têm um cachorro há bastante tempo, um cachorro sólido, bem treinado, tranquilo, com um comportamento extremamente previsível. Essas pessoas ainda assim vão lidar com algumas instabilidades se elas tiverem um bebê. Mas esse cenário é um cenário muito mais fácil de adaptar do que trazer um cachorro novo numa casa que tem um bebê e nunca teve cachorro. É quase que uma receita para o desastre, tá? Então, eu sei que não é exatamente a mensagem que muitos de vocês gostariam de ouvir, não é exatamente o conselho mais confortável, mas é o conselho mais real, tá? É o mais real. Eu acho super bonito quando tem uma família dedicada que tem criança e treina o cachorro. No final de tudo isso, fica tudo muito bonito, sim. Mas o que tem por trás disso é uma construção longa, é uma dedicação imensa dos adultos envolvidos nessa equação que vão fazer isso tudo dar certo. Nunca, em hipótese nenhuma, espere que uma criança treine seu cachorro. Nunca dê para uma criança atribuições como caminhar. Uma criança com menos de 10 anos, a criança caminhar com seu cachorro, treinar o seu cachorro. Não existe isso, tá? A criança não tem essa habilidade. Ela vai fazer besteira, ela vai prejudicar ainda mais o comportamento do cachorro, ela pode causar um acidente sério. Já falei sobre isso outras vezes. Você tem que ter, seu filho vai ter que estar no mínimo adolescente para ter a capacidade de entender de verdade o que é conduzir um animal predatório dentro de casa. Não espere que isso aconteça com uma criança de 7, 8, 10 anos, 12, muitas vezes nem de 15. Tá? Principalmente na geração de hoje, onde não é embedado esse grau de responsabilidade na cabeça dos jovens, tá? Isso é muito sério. Hoje, mais do que nunca, eu aprecio o fato de minha mãe nunca ter permitido que eu tivesse cachorro quando eu era criança. E eu adorava, eu trazia os cachorros para dentro da minha casa. E minha mãe falava: não quero, e você não tem idade, e você não vai ter cachorro. E eu já contei essas histórias para vocês antes, mas eu não entendia, porque eu não tinha essa capacidade de entender. E ela falava: quando você for adulta e tiver a sua casa e as suas responsabilidades, você tem o seu cachorro. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu acho que é muito importante vocês que são pais e mães ensinarem isso para os filhos de vocês, tá? Não mostrem cachorro na rua como se fosse um entretenimento, não fiquem falando olha o au-au aqui, não. Au-au não existe. Au-au é um animal predatório. Au-au pode matar seu filho. E se seu filho não tiver esse filtro, não tiver essa noção de respeito pela espécie, ele vai sair mal prejudicado, tá? A Mandinha falou, obrigada, Mandinha, obrigada. Você só falou, ter uma recém-nascida em casa e é o cachorro de um lado, o bebê do outro. Com certeza, você sabe melhor do que ninguém no que eu tô falando aqui. O desafio que é, tá? Primeiro ano da criança é um ano que a criança não tem que ter contato com o cachorro. O cachorro só existe no ambiente, acabou. O cachorro tem que absolutamente saber dar espaço pra mãe com a criança. Não se envolver no banho, na troca de fralda, na mamadeira, na comida, na alimentação, em nada. O cachorro só tem que olhar de longe. Quem tem essa noção? Quem tem esse grau de racionalidade? A maioria não tem. As pessoas querem que o cachorro fique envolvido, quer que a criança passe a mão no cachorro, quer que o cachorro fique lambendo o pé da criança. Não é pra fazer desse jeito. Não é. Se você fizer isso, você vai criar uma receita pro desastre. Tá cheio de cachorro aí, com guarda de recurso com bebê.
Isso não é o cachorro é babá, ele ama a criança. Não, ele está tratando a criança como se a criança fosse um recurso dele. Lembre de uma coisa que eu falei numa das lives recentes aí. Eu falei sobre cães e predadores de forma geral que comem os filhotes de outras fêmeas, tá? Eles lidam com isso como muitas vezes um obstáculo. Então muita gente não tem um olhar preciso para enxergar e fazer a leitura correta. Você não está falando de outro ser humano de 4 patas, você está falando de um animal predatório. Tá? Cuidado é tudo nesse momento, tá? E uma mãe que está sem dormir, que não se alimenta direito, que está constantemente cansada porque está com o bebê, ela não vai ter o grau de atenção necessário para prestar, para ver os pequenos sinais que podem mostrar para ela que a situação pode e vai começar a ficar perigosa, tá? Então eu quero muito que vocês entendam isso. É bonito quando dá certo? Muito bonito, muito. Eu acho fenomenal quando você tem um cachorro super bem treinado que absolutamente sabe respeitar uma criança. E tem exemplos desse no mundo. E eu absolutamente tiro meu chapéu e bato palmas para as pessoas que se dedicaram para fazer isso acontecer. Mas isso não acontece da noite pro dia. Pode ter certeza que tem alguém por trás desse cachorro que fez um esforço enorme para isso funcionar e para isso dar certo, tá? Então eu quis dedicar esse tempinho hoje para responder essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta pontual, específica e pode levar muita gente para um caminho perigoso. De novo, uma coisa de cada vez, gente. Crie seu filho bem, crie seu cachorro bem, ou crie muito bem o cachorro primeiro, faça um bom treinamento, uma base muito forte, depois sim, traga um filho para o mundo. Aí sim você vai ver um resultado bem legal também. Sansa falou uns anos atrás, um homem foi tomar banho, os cães dele comeram um bebê. As pessoas esqueceram que os cães são predadores e os bebês são refeição perfeita. Exatamente. Eu sei que isso é uma coisa que ninguém quer ouvir, mas eu constantemente bato nessa tecla. O cão é um animal predatório. Ele não vai enxergar seu filho como filho dele. Ele vai enxergar seu filho muitas vezes como um obstáculo, que precisa ser eliminado. Tá? Então, cuidado, gente, cuidado. Eles podem se adaptar com criança? Podem. Mas eu acho que o cenário ideal é justamente esse. É você ter um cachorro, treinar ele muito bem e depois você ter um filho. Ou se você tiver um filho, crie muito bem seu filho. Quando seu filho tiver idade suficiente para ter um pouquinho mais de autonomia, você pega um cachorro e com todo o cuidado do mundo você desenha esse treinamento de acordo. Não para que o seu cachorro seja o entretenimento do seu filho ou o seu filho seja o entretenimento do seu cachorro, mas para que essas duas criaturas na sua vida estejam embaixo de você, embaixo da sua supervisão, embaixo da sua responsabilidade. Você vai ser eternamente responsável pelo cachorro que você põe dentro da sua casa. E você vai ser eternamente responsável pela criança que você põe no mundo, pro resto da vida, tá? Pro resto da vida. Então, tenham muita consciência disso. Eu acho super bonito e sou a primeira a apoiar as pessoas que falam assim: Raquel, eu quero fazer todo o esforço do mundo, eu vou fazer tudo certo, eu vou fazer dar certo, porque eu realmente quero esse cachorro na minha vida. Pode contar comigo. Eu vou te mostrar o mapa da mina e vou te mostrar como não errar. Se você falar pra mim, não importa se eu tiver que perder noite, não importa se eu tiver que dobrar meu turno durante o dia, não importa se eu tiver que fazer coisas diferentes, eu vou estar ali com você. Agora, quem quer um caminho rápido, mais curto e mais fácil, sem dedicar muito esforço, não faça essa escolha. Quem é assim, minimize sua vida, tá? Coloque a sua vida dentro de um cubo com pouquíssimas escolhas. Quem não quer fazer esforço tem que minimizar. Tem que abrir mão de um monte de coisas, porque você não vai conseguir dar conta de nada disso. E toda vez que alguém te pressionar e falar, você tem que fazer um pouco mais, você vai achar que essa pessoa é o vilão, e não é. Tá? Essa escolha foi sua. Então, fique uma mensagem legal para vocês aqui. De novo, como eu falei, quem quer se esforçar, quem tá disposto a ir até o pico do Everest para dar certo, podem contar comigo. Eu vou estar lá com vocês. Quem não tá, deixa os cachorros onde eles estão, de verdade. Eles vão ser mais felizes na casa de pessoas que têm menos responsabilidades e têm mais tempo para lidar com eles, tá? Da mesma forma que criança. Então, eu acho que essa é a mensagem de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro assunto diferente, eu vou tentar voltar no ritmo aqui, pelo menos uma vez por semana, fazer umas lives com vocês aqui pelo Instagram, para discutir um pouco dos assuntos que vocês me perguntam por aqui, tá? Então, não tô negligenciando vocês aqui, não. Eu tenho dedicado mais tempo para as lives do YouTube, então, mas eu vou tentar voltar ao meu ritmo normal. Então, tomara que tenha sido uma mensagem legal para vocês hoje, tomara que vocês tenham gostado. De novo, se vocês tiverem perguntas depois da live, podem deixar aqui no comentário, que eu vou tentar pegar e fazer lives com base nas perguntas e as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo enorme, minha gente linda. A gente se vê em breve no próximo vídeo.